Você sabe como a história de Malala está ligada à história do Talibã? Se você não sabe, então assista este vídeo até o fim. Sou o professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos falar sobre Malala. É uma história muito interessante, eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Não esqueça também de clicar aí no sininho para receber notificação dos novos vídeos. E claro, se você tem algum tema interessante, se você quer que eu comente a respeito de algum tema, por favor, coloque aqui nos comentários. Tudo isso vai ajudar muito a gente e, claro, vai ajudar bastante o nosso canal. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Malala é uma jovem nascida na região do Swat, que é um local do Paquistão. Ela é uma militante do direito das crianças, especificamente quanto ao direito de estudar, quanto ao direito das pessoas também se manifestarem, especialmente em relação à educação. Malala nasceu em uma região do Oriente Médio em que só o nascimento de meninos, ou seja, homens, de meninos homens, é celebrado. As meninas normalmente são obrigadas a se casar mais cedo, terem filhos aos 14 anos, constituírem as suas famílias e, claro, viverem sempre à margem da sociedade, à sombra dos homens. Mas Malala tinha certeza de que esse não era o seu destino. Seu pai, um professor, dono de escola, viu em Malala uma aluna perfeita e, contrariando os hábitos locais, ele estimulava a filha, que gostava muito de física, de leitura, de história e de política. E ela ficava extremamente indignada com as injustiças do mundo, especialmente na região em que morava. Quando Malala tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer da sua região território deles. Sob o governo paralelo do grupo extremista, as escolas foram obrigadas a fechar as portas. As que desobedeciam eram destinadas a realmente um fim trágico. Nessa época, Malala estudava na escola da qual seu pai era dono e que, como todas as outras escolas, teve de ser fechada. Em 2008, com 11 anos de idade, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 anos, para continuar indo à escola, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Nessa época, Malala participou de um documentário feito pelo New York Times. Ela afirmava que queria ser médica e, para isso, ela iria continuar estudando em qualquer outro lugar do mundo, caso não pudesse estudar em sua região no Paquistão. Um jornalista da BBC perguntou ao pai de Malala, que era dono da escola onde ela estudava, se alguns jovens estariam dispostos a falar sobre o assunto. Foi quando Malala criou o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa, para escrever sobre seu amor pelos estudos e as dificuldades vividas no Paquistão. O blog era escrito sob um pseudônimo, mas em poucos meses a identidade de Malala foi revelada e ela passou a conceder entrevistas para TVs e jornais. Em 2010, embora o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã da região do Vale do Swat, o grupo continuava rondando a área. Malala, que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, infelizmente Malala sofria uma tentativa de assassinato. Ao voltar para casa, alguns membros do Talibã pararam o ônibus escolar em que Malala estava e perguntaram para todas as crianças quem era Malala. Embora ninguém tenha dito absolutamente nada, um dos integrantes acabou reconhecendo Malala e simplesmente desferiu 3 tiros contra a cabeça de Malala. Malala sofreu consequências gravíssimas, ficou internada durante algum tempo e, de fato, se mostrou uma grande guerreira. Segundo o Talibã, Malala tinha cometido um grave crime. Sabe qual era o crime? Ela ter se manifestado contra a proibição das mulheres de estudarem no Paquistão. Malala foi socorrida e levada para um hospital, onde permaneceu em estado grave. Quando apresentou alguma melhora, foi levada para Birmingham, na Inglaterra, para se tratar em um hospital especializado no atendimento aos feridos de guerra. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou das suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. Sua família mudou-se para Birmingham, onde vive exilada até hoje. No dia 12 de julho de 2013, quando comemorou 16 anos, Malala foi a Nova York, onde falou para uma plateia de representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No fim do discurso, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma.
Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Essas foram as palavras de Malala. Em outubro de 2013, sua história foi publicada na autobiografia Eu Sou Malala, livro que eu recomendo para vocês. Com o dinheiro recebido pelo livro, Malala criou um fundo que leva seu nome para promover a educação para meninas no Paquistão. No dia 10 de outubro de 2013, Malala recebeu o prêmio Shakharov, dado pelo Parlamento Europeu. Em 2014, com 17 anos, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a mais jovem ganhadora da premiação. Em 2018, Malala voltou ao Paquistão, depois de 6 anos, quando se encontrou com o primeiro-ministro paquistanês na capital Islamabad. Malala fez um breve discurso televisionado quando se emocionou muito e disse que, se dependesse dela, jamais teria deixado o Paquistão. Em 2020, com 22 anos, 8 anos após sofrer o atentado, Malala concluiu a Faculdade de Filosofia Política e Econômica pela Universidade de Oxford. E aí, curtiu a história de Malala? É uma grande guerreira. Assim como ela, eu penso que a educação também é a principal ferramenta para a gente mudar o mundo. E você, o que você acha? Coloque aí nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!